Se você vai pra Irlanda ou já está na Irlanda, esse vídeo é pra você. Se vai embora! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado muito importante pra você que está na Irlanda ou vai chegar na Irlanda agora em agosto. Dia 15 de agosto, eu e Indy estamos voltando pra Irlanda para fazer um conteúdo muito bacana sobre os primeiros passos de um intercambista. Para você acompanhar, é preciso que você se inscreva aqui no canal agora. E sua participação vai ser muito importante. Como é que vai funcionar? Você vai colocar aqui nos comentários o que é que você quer saber sobre Irlanda, o que é que você quer saber sobre os primeiros passos e vai clicar também nesse botãozinho de gostei. Agora bora voltar pro vídeo. E o melhor, que a gente profetizou, uma coisa que a gente já queria há muito tempo, que é gravar um podcast. E nós estaremos gravando um podcast aí na Irlanda. Teremos vários episódios, vocês vão saber mais sobre no decorrer aí dos próximos vídeos. Mas fica ligado, porque esse ano é uma promessa que a gente prometeu e tá cumprindo com louvor. Exatamente. Que a gente iria na Irlanda todo ano pra poder atualizar o conteúdo e 2023 tá on, a gente tá indo. Agora sim os entrevistados vão poder falar, porque enquanto a gente falava, dava os recados, eles ficaram aqui com cara de todo, assim, mas ó, eu achei chique, podcast, chique. temporada todo ano na Irlanda. Sim, o negócio é, amiga. Brunão e Thaís já tiveram aqui no canal algumas vezes. Na minha cabeça fica assim, Bruno, né? Pai e Brunão. Brunão e Thaís, entendedoras entenderão. Eles fizeram intercâmbio na Irlanda há muitos anos, Brunão mesmo é um dinossauro. Um dinossauro de intercâmbio. E muita gente se pergunta o que é que acontece depois que o intercâmbio na Irlanda acaba. Então, esse vídeo é pra dar dois lados pra vocês. Na verdade, dois lados não, três lados. Por quê? Bruno chegou numa época, Thaís chegou em outra, e eu e Indy, a gente também chegou em outra época. Então, cada um vai dar um relato ali do que é que aconteceu depois do intercâmbio. Fazer um planejamento do que fazer depois pra gente foi muito importante, né? E eu acho que pros meninos também, né? Que é um outro estilo. Vocês continuaram explorando a Europa, mas agora no motorhome, que inclusive, se você ainda não acompanha os meninos, aonde a gente tá aqui na descrição, viajando na Europa com o Duca. O Duca é nosso sobrinho, aquelas. Foi possível através do Start na Irlanda. Total. Né? Porque tem muita gente que já fez intercâmbio na Irlanda e utilizou as oportunidades da Irlanda para fazer outras coisas continuando na Europa. E tem pessoas também que já decidiram ir pro Brasil, mas também fazer outras coisas, mas utilizaram a Irlanda ali como uma porta de entrada, né, Indy? E aí, amiga, como foi esse planejamento? Quando é que você chegou na Irlanda? Eu cheguei na Irlanda no fim de 2016, então era uma época que tava começando a bombar, a galera começou, foi o hypezinho, o primeiro hype de Irlanda ali. E eu fui pra fazer um intercâmbio de um mês, e aí eu resolvi que eu não queria voltar pro Brasil, não. Mas eu fiquei um mês lá, fiz um curso, tipo, intensivo e tal. E aí, logo no fim, eu fiz uma viagem curta e tive que voltar pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei assim, cara, quer saber? Eu gostei demais da oportunidade, foi uma coisa, assim, mudou. Existe uma Thaís antes e depois daquele mês. E aí eu resolvi, eu tinha uma loja de roupa no Brasil, eu morava num apartamento alugado, mas já morava sozinha, tinha meu carrinho lá que eu tinha terminado tipo, de pagar naquela época, assim. Falei, quer saber? Tava entrando na classe média no Brasil. Amiga, tava! Shut up and take my money! Eu tava com o pezinho ali, Virando ó. burguesa. Eu tava virando burguesa em São Paulo, pô. Mas aí eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Eu gostei muito da oportunidade, eu acho que eu consigo desenrolar. Meu inglês era tipo 0 do 0 do 0. Esse um mês, por minha culpa, assim, não evoluiu tanto, porque fiquei muito. Eu ia no australiano, ficava fazendo esses rolês. Curtindo as Pra quebrar. Exatamente, isso é um dos pontos que eu acho que vale destacar, que quando a gente chega na Irlanda, a gente fica muito com a comunidade brasileira. Exato. E isso acaba atrapalhando o processo ali de aprendizado do inglês também. Total. Ao mesmo tempo que é importante, que tipo assim, você ter Quem vai mais te essa. ajudar. A galera é quem vai ajudar e é quem vai te passar Sim. um contato, te arrumar um trabalho, aquela coisa toda. Tem o outro lado que, mesmo, você vai ficar falando português e isso vai atrasar um pouco o seu... Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sim. Você tem que fazer, gente. Não vem com essa maluquice de que, eu não vou andar com brasileiro. Não tem como. Não Não existe. existe. Mas buscar também, porque assim, não é só brasileiro que tá lá. Além dos irlandeses, tem pessoas de outras nacionalidades. Então também tentar contato com essa galera. Com certeza. Brunão foi quando pra Irlanda? Eu cheguei a primeira vez em 2013. Meu Deus, ele fundou a Tem Irlanda. 10 anos. Ele fundou a comunidade 10 brasileira anos. na Irlanda. Ele foi quando tudo era mato, literalmente. Não tinha nem muitos canais no YouTube pra ter referência. Não, e tal, nada. tinha o Marião, Marião, Marião já claro. existia. Eu acho que o IW, não sei se existia, Tava mas no se início existia, do tava no tempo. início. Sim. É os dinossauros também da. Eles estavam lá no início de tudo. Quando eu cheguei lá, eu peguei uma escola bem boa, eu gostei muito da escola. E eu era o único brasileiro da sala. E eles faziam uma dinâmica que, às vezes, tinham no máximo 3
do mesmo país ou da mesma língua por sala. Então, por exemplo, porque no verão bombava muito dos gringos da Europa inteira ir pra Irlanda. Então nunca ia colocar um espanhol com um colombiano, porque eles falam espanhol. Então eles sempre tentavam essa dinâmica de no máximo 3 da mesma língua pra te obrigar mesmo a falar. Mas você já sabia alguma coisa de inglês? Eu tinha o básico, porque eu sempre gostei muito de videogame e de filme. E é sempre tudo em inglês, eu sempre gostei da história, de acompanhar o que estava acontecendo nos jogos ou no filme. Então eu tinha um básico, mas quando você chega na imigração, o irlandês abre a boca e você fala assim, nossa, eu não sei nada. É verdade. Mas arranhando e tal, eu adoro uma cerveja, então você vai pro pub, toma uma e conhece um irlandês e vai falando e assim eu fui me soltando. A maior dica que eu sempre dou pra todos os meus amigos é você ter que ter, no mínimo, um amigo gringo. Sim. Tipo assim, pra você ir pro rolê. Tipo, às vezes ele vai com a galera brasileira, às vezes você sai com ele, às vezes... Tipo, ter essa dinâmica de... Porque um amigo gringo... Vai ter hora que você não vai saber falar uma palavra muito específica, às vezes, sei lá, balde. Se você tiver como um brasileiro, você vai falar balde. Te força mesmo a tua cabeça a fritar ali pra tu aprender aquela palavra. No total, quantos anos você ficou na Irlanda? 7 anos e meio. E você, Thay? 5,5. É porque a gente teve os gaps do É porque a gente vai e volta, o tempo... Gente é assim. E o engraçado é que vocês dois tiveram isso, né? De ir e falar, ai não, eu vou voltar. Voltou pro Brasil, fez o que tinha que fazer, você vendeu a loja, vendeu tudo, você terminou a faculdade e voltou. E é o retorno, né? E eu acho que vale também falar sobre isso. Antes de explicar como eles conseguiram voltar, o que é que vocês fizeram depois que o intercâmbio acabou? Vocês saíram da Irlanda, vocês foram fazer o quê? A gente decidiu fazer um dinheiro que a gente queria viajar e fazer um mochilão na Ásia. Então a gente juntou dinheiro, a gente trabalhava de tarde num café, de noite num bar, juntamos o máximo que a gente podia, compramos uma passagem só de ida e metemos louco. Só que isso, aí você vai estar se perguntando, e como é que eles conseguiram voltar? Calma, Thaís, não conta agora não. Eita. Tem que ficar até o final do vídeo. O que eu quero saber agora, atualmente, o que é que vocês estão fazendo? Porque o intercâmbio acabou, vocês tiveram a saída na Ásia e voltaram. Mas atualmente, o que é que vocês fazem? A gente trabalha online, então eu trabalho como gerente de mídias sociais e o Bruno é freelancer de tudo que engloba marketing. Então o Bruno faz catálogo, faz site, faz vídeo, então a gente... Publicitário. A gente é da área do marketing. O trabalho de vocês é todo online? Totalmente, hoje é 100%. E onde a gente tá, que é e também onde a gente tá, que é o que a gente mais quer que deslanche. Então se inscreve no canal dele, o link tá aqui na descrição. Vocês trabalham online e vivem em um motorhome também. Sim. Exatamente. Essa é a parte mais legal. A gente conseguiu obrigar os nossos clientes na Irlanda a ser remoto. Então a gente deu o nosso jeito, fizemos nossos acordos e hoje em dia a gente é prestador de serviço. E a gente faz nossa vida, então a gente tem o nosso motorhome, que então a gente tem um custo baixíssimo, porque a gente não paga aluguel, por exemplo. Não paga eletricidade. Nada. E a gente pode viajar e prestar serviço. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar o dia inteiro igual uma pessoa de escritório, mas o meu escritório é no motorhome. Em casa. Isso é maravilhoso. Eu e Indy, a gente também trabalha nessa modalidade de trabalho online. E a gente passou um tempo sendo nômade digital, morou em alguns países e tal. Mas ainda somos nômades digitais. Ainda somos, mas atualmente estamos e decidimos ficar aqui na cidade do Porto, em Portugal. Diferente dos meninos que estavam viajando sempre, a gente decidiu dar uma parada aqui esse ano. Então, a gente terminou nosso intercâmbio em 2021, assim, ficamos 2 anos e meio na Irlanda. E a gente decidiu, vai voltar pro Brasil agora? Não queria voltar pro Brasil. Então a gente deu entrada no visto de empreendedor em Portugal, que dá o direito a ficar 6 meses aqui em Portugal e 6 meses rodando. Então a gente vai aproveitando esse ciclo. A gente ficou um ano e alguns meses, ficando em vários países da Europa. E depois a gente decidiu ficar em Porto, porque ano passado, no Porto, né? No Porto. Ano passado a gente veio no Porto, ficamos 3 meses e a gente foi no Brasil. Porque essa modalidade de trabalhar online nos permite viajar e continuar trabalhando. É esse o conceito de nômade digital, né? Que a gente tá turistando o tempo todo. Os meninos turistam muito, mas continuam trabalhando. E esse é o grande diferencial. Então a gente gostou da cidade, esse ano é um ano que tá mais crítico, né, aluguel e tal. Então esse ano de 2023 a gente falou, vamos parar aqui no Porto e continuar viajando. Mas continuamos trabalhando online e eu continuo trabalhando para uma empresa na Irlanda, Exatamente. Né? Que é vendendo intercâmbio, gerenciando um time de atendimento também. E é por isso que eu acho que é interessante entender o quão a Irlanda foi significante na nossa vida. Todo mundo da Irlanda ainda é muito presente. Eu acho que voltei 3 vezes. Você voltou 3 vezes, eu também voltei. Pra vocês, o canal, tudo surgiu com a ideia da Irlanda. Então, assim,
eu acho que no fundo a Irlanda hoje, eu vejo a Irlanda como a minha casa, sabe? Eu quando tudo, eu falo assim, se der tudo errado, tem a Irlanda. é pra lá que eu volto. Eu sinto muito isso, assim, porque é um lugar que te abraça, eu acho que tem, sim, milhões de dificuldades, mas no geral, você pode fazer um mestrado, você pode fazer faculdade, cidadania, ou seja, tem trabalho, visto de trabalho que tem de gente. Hoje eu acho que a gente tem muito amigo que tá na Irlanda também há, 10 anos. E muita gente visto de trabalho, pô. Visto de trabalho. Ou seja, não foi cidadania, não foi... Tipo assim, existem várias vertentes que fazem você conseguir ficar na Europa legalmente. E assim, eu acho... Vai, amor, fale. O que acontece em relação a isso, né? Porque quando a galera pensa em morar fora, ela vai pensar ali, às vezes, Portugal, porque é mais barato pra ir, ou Estados Unidos, pra chegar lá, ficar legal trabalhando. E por que a gente recomenda a Irlanda? Porque é um caminho mais fácil, não é muito barato, mas é um caminho que vale a pena porque a Irlanda é um país que está bem centralizado na Europa e é um país que tem uma economia muito forte. Por ter uma economia muito forte, por ter poucos habitantes, todas as pessoas que vão pra lá e aproveitam as oportunidades se dão bem, porque mesmo trabalhando, ganhando o mínimo, você consegue juntar uma grana. Então, eu e Indy, os meninos, só conseguiram fazer tudo isso que a gente tá fazendo depois, porque a gente juntou um dinheiro na Irlanda. A gente já tinha juntado um dinheiro pra sair do Brasil, pra ir pra Irlanda, e quando chegou na Irlanda, a gente manteve esse foco de juntar essa grana e continuar fazendo o que a gente tá fazendo hoje. Só que hoje, a gente juntou em euro. Então, o euro tem um poder de compra muito forte, e como você tá num país que o salário mínimo é muito bom, tá à frente de vários outros países. E é por isso que a gente consegue, por exemplo, ganhar um salário na Irlanda e conseguir viajar bacana pra Portugal, pra Bósnia, pra qualquer outro país que seja, né, amor? E eu acho que o interessante é muito isso de entender, eu falo sempre isso aqui no canal, quem acompanha a gente há mais tempo vai rolar aí os vídeos, entender as oportunidades e estar aberto pra elas. E entender que imigrar também é uma escadinha. Por quê? Os meninos não chegaram lá, eu vou aqui agora já trabalhar, tirando fotos, gerenciando mídia, já num rolê assim. Vocês chegaram, vocês trabalharam no café, trabalhou lavando prato. Meu primeiro trabalho eu era cleaner numa escolinha infantil, eu limpava uma escola. Nossa, e aí ela era ruim de me dar hora, aí eu pegava uns cleaner pra completar, pra pagar aluguel. Ai, meu pai. Aqueles perrengues. O Bruno já vendeu jornal. Eu comecei vendendo jornal no Sinal. Eu fui kit importer, lavador de louça, fiz cleaner em fábrica, eu tinha um esquema, eu consegui um esquema numa empresa maluca, terceirizavam o lavador de louça, então eles me mandavam mensagem 2 dias antes só, tal dia, tal hora, tal lugar. Teve uma vez que eu peguei 1 hora de trem pra chegar na faculdade no interior da Irlanda, era uma mega faculdade com um lugar de, cara... Um bandejão, assim. Um bandejão tipo de shopping mesmo, Sim. assim, eu não sei quantas, 500, 600 cadeiras e tinha que lavar a louça. A máquina de lavar a louça era o tamanho dessa sala inteira aqui, ó. Nossa. Era Ou seja, muito nada é o que tá acontecendo agora. Graças a Deus Exatamente. não existiu, mas assim, isso aqui é só... E tem que ser muito perseverante. posso. Eu acho que o intercâmbio ele não é pra todo mundo. Não. Nem todo mundo tem essa paciência de falar não e buscar. Porque você vai chegar hoje e vai conhecer pessoas que têm 5, 6 anos e ainda tá trabalhando de cleaner. E tá tudo bem, tem gente que fala, ai não, eu gosto disso aqui, quero ficar nisso aqui, tá tudo bem. Mas quando você vai com o objetivo, olha, por exemplo, você que tá aí assistindo no Brasil, não sei qual é a sua profissão agora nesse momento, mas talvez você seja enfermeiro aí no Brasil e tá indo começar a sua vida na Irlanda. Eu sempre falo que é uma ótima porta de entrada. Aí você vai começar trabalhando de qualquer coisa, o que aparecer a gente não escolhe. porque o trabalho inicial ele vai ser pra você pegar o inglês, pra você Exato. aprender como é que vive a sociedade. E entender ali. o sistema ali. E na verdade eu acho que assim, quando você chega, você começa a sua vida de novo. Porque, por exemplo, Certo. Thaís já era uma empreendedora, já era quase uma empresária lá no ramo dela em São Paulo. Já tava com o pezinho na burguesia. Aí, ela precisou Volta, venha. precisou descer do salto, começar a vida toda de novo. Só que diferente de começar a vida no Brasil e começar a vida na Europa, num país forte, você evolui 5 anos em 20 anos no Brasil, você tá no Brasil. Eu falo por mim, se eu fosse juntar o dinheiro que eu juntei na Irlanda, eu levaria, sei lá, uns 20 anos pra juntar. No Brasil. No Brasil, desculpa, se eu fosse juntar no Brasil. Por que isso? Porque, por exemplo, os meninos trabalharam, falando do trabalho deles, eu fui segurança, eu também lavei louça, eu fui delivery, mas eu conseguia fazer uma média ali entre 1.500 a 2.000 euros quando eu tava trabalhando full time. Que é, você vai fazendo 40, 50 horas. Que tem às esse vezes era período que a gente 70. pode- E não Rafael, pode, tá? é. Mas pode. Vamos seguindo aí pra poder entender mais. Mas, Não Brunão, pode, mas acontece. Mas pode. Mas 95% das vezes acontece. Brunão, você pegou várias fases da Irlanda, né? É.
Você acredita que ainda é uma boa porta de entrada? Eu acho que a Irlanda, ao longo que passa, ela vai se adaptando ao novo... A demanda de pessoas. Ao novo estilo de pessoa que tá Ao novo chegando. estilo de Exato. pessoas. Por exemplo, teve o boom dos poloneses, agora tem o boom dos brasileiros, mas só que são comunidades que são bem aceitas e a Irlanda vai se adaptando. E as coisas que o sistema acha, a gente pode melhorar, eles vão melhorando ao longo do tempo. É igual agora nas escolas mesmo, eles estão tentando deixar um pouco mais restrito a questão da galera do Attendance. Sim. Que é importante. Eu lembro quando eu comecei na Irlanda, era 1 ano de visto, 2 renovações, você acaba ficando 3 anos no total. Eles mudaram pra 8 meses, né? 8 meses pra 8 completar meses pra 2 completar vezes 2. Então e aí 2 anos. eles tiravam um ano um até pra renovar a galera. Então você vai lá, estuda e os próximos vêm. A questão da comprovação financeira, quanto A comprovação era do mesmo jeito. 3 mil 3 mil euros. Agora subiu pra Agora é 4, 4.200. né? Agora subiu pra 4. Que demorou até essa atualização. Também achei 10 Era anos 3 quase. mil euros. Eu lembro que não existia essa história de attendance quando eu cheguei. Não existia. Podia faltar quanto E quisesse. eu lembro que aí no primeiro... Quando bateu 6 meses do meu intercâmbio, esse negócio do attendance virou o jogo, assim, completamente. Sim. Fecharam umas 10 escolas, porque a galera fazia Bomba. assim, não, eu deixo seu nome aqui na chamada, você pode trabalhar. A gente chamava de fábrica de visto. Olha. Aí fechou um monte de escola, um monte de aluno se ferrou, e foi aí que começou aquele Essa negócio de supervisão. o seguro de estudante, que se uma escola O fechar... Learning te Protection. realoca. Começou na época que eu tava lá por causa disso, porque do nada fechou 10 escolas. O Bruno tava lá quando a revolução do começou. intercâmbio aconteceu, velho. Deve ter visto muita coisa. E é muito isso, porque assim, quando você tá indo com visto de estudante, o seu visto depende de que você estude. É. Então, por mais que a gente queira trabalhar muito, fazer muito dinheiro, eu sei que é o foco da maioria das pessoas também, mas você tem que estudar. A sua prioridade é estudar. A imigração tá nem aí se você faltou pra poder trabalhar, Exatamente. gente. Não. Isso nem é justificativo. Ninguém tá nem pra aí se eles. você precisa trabalhar pra pagar o aluguel. Como é que funciona? Você vai sair do Brasil, pra quem não sabe, e você vai pra morar em um outro país, você precisa ter um visto pra poder tá lá, pra poder trabalhar. Então, por exemplo, pra estudar inglês hoje, depois da Inglaterra, né, na Europa, é o único país falante inglês que você pode estar indo pra estudar inglês. Então é por isso que a procura também é alta. Hoje são 70 mil brasileiros aí, segundo a embaixada que estão Isso lá. na última pesquisa, né? Exatamente. Eu acho que Eu tem acho 100 que é mil aí. muito Muito mais. E aumentou muito a procura pela Irlanda depois do Brexit, porque... Exatamente. Porque a Irlanda continua na União Europeia, por mais que não seja espaço Schengen lá, mas tanto faz. Tudo disponível. Você pode pegar um voo e 2 horinhas você tá na Espanha e, tipo, o visto de um ajuda no outro e tá tudo certo. Em relação ao visto, né, que a gente tava falando. Eu e Indy, para poder estar na Europa hoje, a gente tem o visto aqui em Portugal de empreendedor, né, que é o visto D2. Então, a gente não tem cidadania europeia nenhuma, mas se você tiver algum parentesco na sua família e descobrir que tem lá um avô, um trisavô, você pode pedir uma cidadania e continuar morando legalmente na Europa e em todos os países ali da União Europeia. Aí é isso que eu queria entrar. Como é que vocês estão legalmente hoje na Europa? Assim que eu cheguei na Irlanda, já tinha uma especulação na minha família que a gente era tudo neto de italiano, o meu avô falava só italiano, meu bisavô, na verdade, ele falava só italiano. Poxa. Então, assim, era... A gente sempre soube disso, mas só que tinha aquele boato que toda família tem. O cartório pegou fogo. Aí quando eu fui pra Irlanda, eu vi a importância, eu falei assim, cara, se o cartório pegou fogo, a gente vai na igreja. Se a igreja pegou fogo, a gente acha um parente, a gente dá um jeito. É engraçado que quando você chega lá, que você percebe A importância. como é importante ter uma dupla nacionalidade. assim. Sim. Porque infelizmente no Brasil, às vezes você tem direito, mas você não é uma coisa... Hoje em dia é mais falado, né? Mas antigamente não se falava. Não era, e pra gente era assim, pra quê? Mó dinheiro, um investimento. E quando eu tava lá na Irlanda, eu vi que ia melhorar muito minha vida. Então, quando eu voltei pro Brasil pra terminar minha faculdade, eu já fiz todo o corre lá. Arrasou. Porque uma coisa que acontece é quando você tá de fora, e você, caramba, eu precisava de alguém da minha família pra me ajudar. Eles não vão ajudar. Porque na cabeça deles é a mesma cabeça que você tinha. É Tipo assim, verdade. pra que eu vou fazer Pra uma quê? correria? É um dinheiro pra eu nunca usar. Então eles não vão estar com o mesmo foco que você. Então quando eu voltei, eu fiz todo o corre e tal. Quando eu voltei de novo pra segunda vez pra Irlanda, o meu foco era tentar tirar a cidadania. Eu já tinha o inglês. Eu não era o inglês mais fluente do mundo, mas eu já conseguia trabalhar e me virar muito bem, ter uma certa comunicação. Então, meu foco era mais cidadania. Eu peguei a escola de novo, fiz tudo certinho e tal, e apliquei pra cidadania. Quando a cidadania saiu, eu comecei a procurar empregos que não dependiam das 20 horas
ou das 40 horas no período Que de paz, férias. né, velho? Você chegar na Irlanda e poder trabalhar tranquilo, sem precisar pagar a escola de novo, sem precisar comprovar nada. Porque quando você tem a cidadania, você é um cidadão brasileiro e é um cidadão É europeu. o famoso Half Brasília, Half Itália. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você é onipresente, onisciente, Deus. E aí, Thaís, Cidadania. esperta toda. Lacei o boy, lacei o italiano e cá estou. É, porque quando você, por exemplo, se fosse o mesmo caso, eu e Rafa tem cidadania ou eu tenho cidadania, a gente casado, a gente tem direito a visto de dependente em qualquer país da Europa, né? Que país. esteja ali incluso, né? São 26 países 26 da países. União Europeia. Então você já consegue ficar mais de boa. Isso alivia muito, né, a vida. Você consegue trabalhar full time e tal. E é muita escadinha que eu falei. Os meninos saíram da Irlanda porque eles tinham a meta de estar ali no motorhome e tal, mas já estavam com a vida bem mais estabilizada, né, amiga? Super, a última casa era uma casa... Tem até vídeo aqui no Tem, canal. tem Era vídeo a casa. Era uma deixa eu casa trazer aí no final. gigantesca, Tem casa a de casa. gente que mora na Europa de verdade. Era um casarão que tinha até uma lareirazinha, lembra Amiga, daquela era casa? Tinha incrível. quintal, era a casa. E assim, eu acho que vale destacar isso. Eu não falei no início do vídeo, eu esqueci. Na verdade, eu não precisava nem falar isso. Eu vou até pedir pro Matheus dar um zoom aqui na câmera. Eu quero falar olhando pra você. Eu não tô dizendo que você... Não tô dizendo que tudo que aconteceu com os meninos ou aconteceu com a gente vai acontecer com você. Aqui a gente não pode ser responsável pela decisão que você tá tomando. A gente tá te dando um exemplo pra você se basear, porque eu acredito que quando você vai pra Irlanda com um propósito, você consegue. Todo mundo. Independente de ser difícil ou não, você consegue. Só que tem pessoas que não vão conseguir também, porque, sei lá, se desviou no caminho e tal. Vão acontecer algumas situações, alguns perrengues que vão te tirar da Europa e vão fazer te você voltar desanimar. para o Brasil. A gente tá te dando um exemplo pra você se basear. Não quer dizer que isso vai acontecer com você. E não quer dizer que a Irlanda é o país das mil maravilhas. Não é, gente. Né? Tanto Porque- é que esse é um dos motivos que a gente vai na Irlanda atualizar o conteúdo. Exatamente. Pra você ter uma noção de como tá atualmente e ver se dentro da sua realidade, do seu objetivo, faz sentido. Exato. Pra gente super fez. É né? difícil, A gente é se difícil planejou. alugar casa. Às vezes, em algumas situações, é difícil se agitar com a documentação quando você chega. O clima não é O clima é Ai, terrível pra não, quem não muito gosta bom, de é frio. péssimo. Então, assim, os meninos falaram que eles passaram por muitos perrengues lá. Enfim, é assunto pra uma novela, né? Os perrengues que vocês E é passaram. muito esse ciclo de altos e baixos também. Total. O intercâmbio. A Irlanda é uma montanha-russa de emoções e sentimentos o tempo todo, tá? É por isso que a gente fala que o tempo lá passa muito rápido. É, porque uma intensidade enquanto no muito Brasil boa. é mais constante, você vai tendo sua vidinha, você tem uns projetos mais longe, vai vivendo. Na montanha russa é muito louco. 2 anos passa assim, ó. E você aprende muito, sua cabeça evolui muito e você passa por muita coisa. Um dia você acha que tudo vai acabar e que, meu Deus do céu, no dia seguinte você tá... Feliz, e o dinheiro, cai o dinheiro. É doideira mesmo. É Eu muito acho, louco. a gente já viajou muito e tal, mas eu acho que a experiência que mais marcou a minha vida, assim, sem dúvidas. A gente já fez mochilão, tá no motorhome, mas assim, a experiência do intercâmbio que ele faz com você, de quando você sai do Brasil, você vai pra um lugar doido assim, é um negócio que não dá pra explicar. Então, assim, É muito bom. Pra vocês hoje, valeu a pena o intercâmbio. Total. Super. Não, eu falo, meus filhos, se Deus quiser, se tiver condições de fazer, eu quero que jogue, que vá fazer. Ele já vai ser um filho meio burguês, né? Vai nascer com Ah. dinheiro, herdeiro, vai nascer com herdeira, Se Deus milionária. quiser, amiga, E aí a gente volta ele no intercâmbio na Irlanda pra aprender o que é a vida, né? É isso. E pra tu, amor, valeu a pena pra gente? Oxe, tá doido. Muito, não, é sério. Pelo que a gente, como o Rafa falou, na nossa realidade no Brasil, o tempo que a gente demoraria pra poder ter uma condição de vida um pouco melhor, mais estável, seria 1000 vezes mais tempo do que a gente aqui na Europa. E aqui a gente consegue idealizar. Por exemplo, hoje eu tô com 27 anos. Ai, nossa, eu me sinto tão velha com 27 anos. Mas eu não tô velha. Eu sou a caçula aqui Sou no tão grupo. velho. Mas assim, por exemplo... O cara chegou na Irlanda em 2003. 2013, eu tava entrando na faculdade ainda. Eu tava terminando o ensino médio. Hoje eu tenho 27 Ela anos tava terminando e quando o eu ensino tava médio, lá no 2013. Brasil, eu me imaginava assim, nossa, com 30 anos eu quero estar de um jeito. E aqui eu já me vejo de outro jeito, mas é um jeito que eu vejo que tem uma possibilidade. Eu me vejo, olha, 30 anos eu quero estar com uma situação financeira mais estabilizada, quero ter uma empresa, quero ter 2 empresas. Eu vejo projetos e eu consigo acreditar que esses projetos São são possíveis. possíveis. São palpáveis, né? Eu falo, não, eu quero escrever um livro, eu quero ter um podcast, eu idealizo isso e eu vejo, não, aqui é possível. No Brasil, eu ficava assim, será? Era mais Eu olhava distante. pro lado e não via, era muito distante, Era muito distante. Então, pra mim, eu acho que pra gente, né, eu posso falar por nós dois Sim, sim. em relação a isso, valeu muito a pena. E eu espero de verdade que se você tá planejando também seu intercâmbio aí, vale a pena.
pena. Mas vai com objetivo definido, não vai de qualquer jeito, vai com planejamento. Eu sei que parece chato quando a gente fala assim, parece tiozão, né? Menino, vai com planejamento, não vai desse jeito. Vai, gente. Mas quando você estiver lá, e isso foi uma coisa que a gente percebeu muito. Quando a gente tava lá e encontrava pessoas que foram de qualquer jeito, falava, poxa, eu não escutei vocês. Tu lembra, amor? Que a gente encontrou várias pessoas assim, na época da pandemia, que a gente falava muito, não vem agora. Aí foi uma galera que teve umas brechazinhas e foram. Essa galera não conseguiu. E essa galera não conseguiu prosperar porque, enfim, aquele momento não era propício pra isso. Exatamente. E é isso que eu falo do ciclo. Por exemplo, ano passado, quando a gente foi, que é isso, gente. Todo ano a gente vai atualizar e depois a gente volta e tal. Então a gente vai passar essa temporada, a temporada 2023. Ano passado a gente passou a temporada 2022 e tava um boom da galera trabalho, tipo, o terceiro dia já tá no trabalho. Porque tava assim, depois da pandemia, ficou escasso. Agora já não tá tão assim. O feedback que eu tô tendo dos alunos agora tá meio assim, espera um pouquinho e tal. Então são ciclos e você tem que se adaptar a esses ciclos. Eu acho que você volta muito mais resistente também, depois do intercâmbio. Se você tá aqui pela primeira vez, exatamente, você precisa fazer agora o Se Vai Bora Flix. Aqui no final eu vou linkar pra vocês a playlist de intercâmbio na Irlanda. Eu vou colocar o link do YouTube dos meninos aqui na descrição pra você seguir. Um conteúdo muito massa sobre motorhome. Tem um vídeo muito bacana também que a gente vai soltar não sei quando, que eu vou parar pra editar esse vídeo, da gente tendo a experiência de viver no motorhome com eles. Ah, sim! E se você quiser acompanhar mais aí da nossa jornada, dessa viagem que vai ser muito massa, dia 15 de agosto aí na Irlanda, segue a gente aqui no Instagram, passa esse vídeo pra outras pessoas. É muito importante que você... Por exemplo, você tem aquele seu amiguinho lá que você sabe que quer fazer intercâmbio, seu filho, tem muitos pais que seguem a gente também, que tem os filhos. Passa esse vídeo pra essa pessoa, beijo, compartilha. Ou coloca aqui nos comentários o que é que você quer ver aqui na Irlanda, porque a gente vai estar trazendo as respostas das suas dúvidas quando a gente chegar lá na Irlanda dia 15 de agosto. 15 de agosto, temporada 2023. Vem com tudo. Exatamente. É isso, né, gente? Obrigada. Obrigada. Pai Brunão. Amigas que a gente fez na Irlanda que vai levar pra vida, com certeza. Gente, muito obrigada aí pela oportunidade. Faça o intercâmbio, que Agora, assista essa playlist que tá aparecendo aqui, tá certo? No rostinho das meninas. Ou esse vídeo também que é relacionado a esse assunto aqui, ó. Assiste agora, dá play aí, ó. Um cheiro, se vai embora.